de equilíbrio. Então, o que eu tenho aqui? Nessa questão, dá para matar ela bem mais rápido, fazendo o seguinte. Isso cai de vez em quando, então a gente tem que decorar isso aqui, ó. Qual que é o ponto de equilíbrio maior? A gente vai ter a seguinte sequência. O maior de todos vai ser o econômico, porque ele vai somar o lucro desejado. O financeiro, ele vai ser o menor de todos, porque ele vai tirar a depreciação. E o contábil é o intermediário. Então fica assim, ó. Maior de todos, econômico. Ele é o maior. Depois, na sequência, a gente pega o ponto de equilíbrio contábil e, por fim, a gente coloca o financeiro. Por quê? Porque aqui no financeiro a gente retira a depreciação. No contábil, ele é o padrãozinho, ele é o intermediário. E o econômico, a gente vai somar o lucro. Então, se em um a gente aqui, ó, no financeiro, a gente reduz, no econômico a gente soma. Então, a gente vai deixar econômico e financeiro nas pontas, nas extremidades. E o contábil fica no meio. Só com isso aqui, a gente já faz o seguinte. Ele fala aqui, ó, que o econômico é o último, né? Então, o último na sequência aqui, ó, respectivamente, o último na sequência, ele vai ter que ser o maior de todos. Se ele vai ter que ser o maior de todos, a gente vai procurar uma sequência progressiva, porque uma sequência progressiva. Então, vai ser esse aqui, ó, já que ele é o último, o maior vai ter que estar na última posição, o maior vai ter que estar na última posição, o menor vai ter que estar na posição do meio, o menor vai ter que estar na posição do meio, e o intermediário vai ter que estar na primeira posição. Então, vamos ver aqui, ó, pelo primeiro, qual que é o maior aqui de todos esses aqui na letra A? Bom, o maior tá no meio, então a gente arrisca. Qual que é o maior na letra B? Bom, o maior tá no começo aqui, então não pode ser também, a gente arrisca. Bom, aí essa C. O maior tá na última posição, beleza. E a gente tem o menor no meio, certo? Foi o que a gente conversou sobre o financeiro. E a gente tem aqui um intermediário que vai ficar na ponta. Então, pode ser essa daqui, tá? Mas de uma maneira bem rápida para matar essa questão, era só pensar só no maior. E da próxima aqui, ó, qual que é o maior? O maior tá na ponta também, só que ele tá a diferença em dinheiro, ó, a diferença em dinheiro. Beleza. Então, esse aqui também pode ser os dois. Ok, aí a gente chega no último aqui, qual que é o maior? O maior tá no começo, então não vai ser. Então, vai ser um desses dois aqui. Tá, posso matar já a questão? Não posso, por quê? Porque o ponto de equilíbrio, ele pode ser tanto em unidades, quanto ele pode ser em unidades monetárias, né? Unidades mesmo, tipo, quantidade, né? Ou então unidade monetária. Então eu não sei se ele colocou aqui foi em unidade monetária ou em unidade propriamente dita. O que acontece? A gente tem a formulinha do ponto de equilíbrio e a gente acha primeiro em unidades. Daí, se a questão pedir em unidade monetária, a gente vai ter que multiplicar pelo preço de venda. Padrãozinho essas questõezinhas da FGV. Então vamos fazer agora. A gente precisa de resolver a questão para saber, para a gente saber se vai ser em unidade monetária ou se vai ser em unidade mesmo. O que acontece é que se for em dinheiro, a gente vai ter que fazer um passinho a mais, que é a multiplicação desses valores unitários pelo preço de venda. E a gente encontra esse ponto de equilíbrio em dinheiro. Beleza, vamos lá então. Qual que vai ser o caso? A gente só vai precisar de fazer um, a gente não vai precisar de fazer os outros, não. A gente só vai precisar de fazer um. Então, vamos pegar pelo primeiro que ele fala, que é o ponto de equilíbrio contábil, que é até o mais simplesinho, né? Então, qual que é a fórmula para ponto de equilíbrio? Bom, ponto de equilíbrio vai ser o seguinte. Ele vai ser os custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. O que é margem de contribuição unitária? Preço de venda menos custo e despesa variável. Show. Então a forma está dada aqui. Agora é só a gente colocar os dados, né? Qual é o custo de despesa fixa? Custo fixo total de 1.000. Certo. Tem mais alguma coisa de despesa? Não tem. É só isso aqui mesmo. Agora a gente vai dividir então pela margem de contribuição. Cadê a margem de contribuição? Vai ser o nosso preço de venda de 10 menos o custo variável de 5. Então vai dividir isso aqui por 5. Bom, cortou os dois, a gente vai encontrar 200. Esse aqui é o nosso ponto de equilíbrio contábil. Então, olha aqui, ó, 200 já está dado aqui, não está em unidade monetária. Porque para estar em unidade monetária, eu teria que fazer um próximo passo, que era multiplicar esse valor aqui, ó, pelo preço de venda. Cadê o preço de venda? 10. Então, eu encontraria 2.000. 2.000 se fosse em dinheiro, tá bom? Então, 200 em unidade e 2.000 em dinheiro. Se a questão tivesse dado aqui 2.000, por exemplo, no começo, e aqui em cima fosse um outro valor, então essa seria a resposta. Bom, aproveitar então para revisar as outras formulinhas, a gente está falando então, vamos falar ponto de equilíbrio financeiro. A gente vai fazer o mesmo passo que a gente pegou para o ponto de equilíbrio contábil, só que a gente vai acrescentar mais. Então vai ser, ó, custo de despesa fixa, tá falando desse aqui, ó, custo de despesa fixa, mais não, né? Vamos retirar a depreciação, se tiver depreciação. Olha aqui, tinha uma depreciaçãozinha, certo? E daí a gente divide pela margem de contribuição unitária. Então, nesse caso, vão ser aqueles 1.000 menos 200. Então, a gente vai encontrar 800. 800 dividido pela margem de contribuição, que é 5, né? Então, a gente divide esse valor aqui. Bom, fiz a continha já aqui. Então, vai dar 160. Aqui, ó, o valorzinho de 160. Em unidades de quantidade mesmo, não é unidade monetária.
Show. Então já fizemos aqui, ó, qual é a questãozinha aqui com o financeiro. Ó, ele retira, por isso que a gente tem aquela sequência. Primeiro o equilíbrio, porque ele tem uma soma do lucro, depois a gente coloca o contábil, porque ele é o intermediário, e na ponta final a gente coloca o ponto de equilíbrio financeiro. Por quê? Porque o financeiro a gente retira a depreciação. Show. Então vamos fazer a última aqui, que é o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico vai ser o mais de todos porque ele soma lucro. Então, se a gente já tinha um custo fixo de 1.000, a gente vai somar o custo de oportunidade aqui, que também, ó. O que é o custo de oportunidade? Isso aqui é um termo da economia, né? O custo de oportunidade é o que você poderia, onde você poderia colocar esse dinheiro que ele estaria rendendo esse lucro para você. Tem relação com o lucro, né? Esse custo de oportunidade. Então, a gente soma esse valor aqui. A gente vai ter 1.200 para colocar aqui, que são os custos de despesas fixas mais o lucro desejado. E daí a gente divide pela mesma margem de contribuição que já foi encontrada. Bom, eu vou multiplicar os dois lados aqui por 2 para ficar mais fácil, né? Então vai dar 24, 0, 0, e aqui eu multiplico por 2 vai dar 10. Bom, só cortar aqui 240. Então, o nosso ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico está em unidade, né? Bom, aí mais uma vez, só para revisar esse assunto, olha só, se eu quisesse encontrar, então, o ponto de equilíbrio em unidade monetária, era só eu pegar, por exemplo, esses 240 e multiplicar pelo meu preço de venda. Cadê meu preço de venda? 10. Certo? Então, eu encontraria 2.400 em unidades monetárias. Então, aqui na verdade ele colocava só um cifrãozinho, né? Isso aqui, pelo que eu entendo, isso aqui representaria dinheiro em dólar, né? Mas enfim, ó, você quer encontrar em unidade monetária, é só você multiplicar pelo preço de venda. Você encontra o seu ponto de equilíbrio, então multiplica pelo preço de venda.